Lucian, arrastando sua mala atrás de si, seguia o GPS em seu celular pelas movimentadas ruas da capital real. No caminho, viu muitos estudantes jovens como ele, com mochilas nos ombros e malas nas mãos, ansiosos para começar uma nova etapa em suas vidas. Enquanto passava pelas entradas de várias universidades de artes marciais, viu cenas animadas por toda parte. Logo, chegou à entrada de uma universidade e parou. Era a 7ª Universidade Marcial Divina. Diferente das outras universidades de artes marciais que ele havia visto, a entrada da 7ª Universidade Marcial Divina estava bastante deserta. No entanto, a universidade em si era gigantesca. Na entrada havia um portão colossal, com centenas de metros de largura e 100 metros de altura. No portão estavam gravados alguns caracteres dourados: 7ª Universidade Marcial Divina. A assinatura abaixo era de Tan John. A primeira impressão que a universidade causou em Lucian foi de surpresa, especialmente por conta da placa assinada pessoalmente por um santo marcial na entrada, e da imponente torre divina, que transmitia uma sensação de grandiosidade, como se olhasse para montanhas majestosas. Lucian de repente sentiu que talvez aquilo não fosse uma perda de tempo. Talvez essa ida à universidade pudesse lhe render eventos interessantes. Então, ele caminhou até a recepção de boas-vindas na entrada da escola. Debaixo de uma faixa de recepção, alguns jovens, homens e mulheres, estavam ocupados em suas tarefas. A recepção deserta finalmente recebeu um visitante. Uma garota loira pegou com entusiasmo a carta de admissão de Lucian. Após uma rápida olhada, seus olhos brilharam. Imediatamente, chamou a amiga ao lado e apontou para Lucian, dizendo: "Esse cara é o melhor colocado nacional no exame unificado deste ano." O jovem que estava polindo sua espada parou para ouvir, e todos ficaram curiosos com o calouro bonito à sua frente. Era a primeira vez que a 7ª Universidade Marcial Divina admitia o primeiro colocado nacional. Um jovem segurando uma espada enorme examinou Lucian de cima a baixo, estreitando os olhos. Em seguida, pulou com a espada em mãos e aterrissou na frente dele. Perguntou se ele era mesmo o primeiro colocado do ano. Lucian não se assustou, apenas sorriu com calma e confirmou: "Absolutamente verdadeiro." Quando Lucian estava prestes a perguntar onde ficava o dormitório estudantil, o jovem ergueu sua espada e a balançou violentamente na direção de Lucian. Mas ele permaneceu imóvel, nem piscou, apenas manteve o sorriso calmo no rosto, encarando o jovem. O rapaz lentamente assentiu com a cabeça, depois apontou com a espada em uma direção, dizendo para Lucian continuar andando, que veria placas pelo caminho. Sem dizer nada, Lucian pegou sua mala e seguiu na direção indicada. À medida que sua silhueta desaparecia na distância, os três começaram a conversar, todos muito curiosos sobre Lucian. O jovem perguntou qual foi a pontuação de Lucian no exame unificado. Uma das garotas procurou por um tempo, mas não conseguiu encontrar a informação. Mesmo assim, uma expressão séria surgiu em seu rosto quando disse: "Há rumores de que o primeiro colocado nacional deste ano atingiu o 6º nível de energia sanguínea, além de ter quebrado vários recordes durante o exame." O jovem da espada grande ficou surpreso, e a outra garota também abriu a boca, impressionada, já esperando por um espetáculo interessante mais tarde. Enquanto Lucian entrava no campus, se lembrava das informações que havia lido sobre a universidade. No entanto, ao caminhar, quase não via ninguém. O campus arborizado parecia vazio, como se ele fosse o único por ali. "Opa, tudo tranquilo. Galera, o nome do próximo personagem vai ser Janemba. Galera, eu só estou renomeando os personagens que vai ficar aparecendo com mais frequência na obra. Mas se vocês quiserem que eu continue renomeando todos, deixa um feedback aqui nos comentários. E também fala aí se tá gostando dos nomes novos dos personagens." Bom, desculpa a intromissão, vamos continuar. De repente, um estudante gordinho avistou Lucian e correu até ele. Se apresentou como Janemba, também um calouro, e reclamou que já estava andando havia meia hora sem ver uma única pessoa. Assim como Lucian, Janemba carregava uma mala e uma mochila. Sorrindo, o garoto disse que era péssimo com direções e perguntou se Lucian poderia ajudá-lo a encontrar o dormitório. Ao olhar para Janemba, Lucian se lembrou de seu melhor amigo do ensino médio, Ming, e sentiu simpatia pelo garoto à sua frente. Sorriu e aceitou ajudar. Na entrada de uma ampla área residencial, havia um grande grupo de jovens, claramente calouros, arrastando suas malas. Seus rostos ainda mostravam traços juvenis, mas também uma ponta de orgulho. No entanto, naquele momento, um brilho de raiva surgia nos olhos de alguns. Um estudante foi arremessado para fora da multidão, caindo com força nos arredores. Ele levantou a cabeça, o rosto cheio de choque, terror e um leve traço de medo, ao olhar para quem o havia lançado. Um jovem alto, vestindo um uniforme laranja, aplaudia com um sorriso, olhando para o aluno no chão e dizendo: "Xu Xiaoming, o primeiro colocado em artes marciais da província de Nanjiang, certo? Você realmente tem alguma habilidade. Foi o primeiro que conseguiu aguentar 2 dos meus ataques. Continue se esforçando, e com mais um avanço, talvez consiga entrar." O jovem fez um gesto de positivo com o polegar, como se realmente estivesse incentivando, mas o tom de sarcasmo e zombaria era evidente. A multidão de calouros ao redor mostrou sinais de medo. Até aquele momento, nenhum havia conseguido entrar na área dos dormitórios. Um jovem de cabelo azul se virou para seu amigo e perguntou em voz baixa: "Rong, você acha que consegue?" O jovem chamado Rong tinha um corte de cabelo
cabelo limpo e rosto bonito, com uma postura madura e calma. Rong-dong, o quinto melhor colocado no exame unificado nacional e terceiro da capital real, balançou a cabeça e admitiu que não estava muito confiante. Havia se tornado um artista marcial de quinto nível recentemente. Mesmo assim, o rosto de Rong agora também mostrava seriedade. Rong olhava fixamente para o jovem de camisa laranja, que falava com um tom sério e preocupado. Esse cara é muito forte. Provavelmente já está no pico do quinto nível, com uma conquista do Ki Vital, uma forma de energia interna nas artes marciais. Rong respirou fundo e admitiu para si mesmo que talvez não conseguisse suportar mais de 3 ataques daquele oponente. Talvez Wong tivesse alguma chance se seu talento de controle elemental rompesse para o nível 3, mas por agora. Rong balançou a cabeça, decidindo não completar a frase. O jovem ao lado dele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Nem mesmo o mais forte entre eles, Wong, poderia suportar 3 ataques. Cerrou os dentes e sugeriu que poderiam revezar-se para desgastá-lo, e então deixar Rong finalizá-lo. Mas Rong voltou a balançar a cabeça. Um artista marcial de quinto nível no pico, com 1000 pontos de energia sanguínea e sustentado por energia interna, não é alguém fácil de desgastar, explicou. O olhar de Wong então se desviou e pousou sobre outro estudante próximo à entrada. Ele parecia inocente, apenas parado ali, lutando para pegar a bolha da bebida com o canudo. Mas Rong sentiu que aquele estudante, que ainda não havia feito nenhum movimento, era provavelmente ainda mais forte. Talvez já estivesse no 6º nível. Os rostos dos novatos ao redor mostravam choque e medo. Nunca tinham ouvido falar de um estudante que tivesse alcançado o 6º nível. Um artista marcial de 6º nível era qualificado para ser presidente da Associação de Artes Marciais de uma cidade. O rapaz de camisa laranja então lembrou a todos em que universidade estavam. Reforçou sua declaração anterior para os calouros. Qualquer um que suportasse 3 de seus ataques poderia entrar. E, se aguentasse 5, poderia trazer a bagagem também. Erguendo os braços para a multidão, declarou: talvez entre os seus amigos vocês fossem considerados prodígios das artes marciais, mas aqui suas glórias passadas não significam nada. Na Universidade das 7 Divinas Artes Marciais, força é tudo. Tudo o que desejarem, terão que conquistar com suas próprias mãos. Segurando um maço de cartões de quarto dos estudantes derrotados, ele os deixou cair no chão. Sem força, é melhor voltarem para casa e viverem como pessoas comuns. Seu sorriso se curvou friamente, palavra por palavra. Esta, como seu veterano respeitado da 7ª Universidade Divina, é a primeira lição que lhes ensino. Suas palavras foram como pregos fincados no coração dos calouros. Abaixaram a cabeça em silêncio, os olhos oscilando com emoções conflitantes. Havia humilhação, revolta, mas, acima de tudo, dúvida e um profundo senso de confusão quanto ao próprio futuro. Lucian franziu o senho ao observar o homem na entrada. Sentia uma leve irritação crescendo dentro de si. Parecia que toda vez que ia a algum lugar, sempre surgia alguém querendo pregar lições de vida ou impor a lei da selva. Seus ouvidos já estavam calejados de tanto ouvir essas ladainhas. E, ironicamente, os que pregavam isso geralmente não eram tão fortes assim. Eram do tipo que ele poderia derrubar com um tapa. Era exasperante. O garoto gordinho, Janemba, ao lado de Lucian, parecia animado. Dizia que adorava esmagar esses veteranos hipócritas e ver o choque e o medo estampado no rosto deles. Colocando sua mala no chão, ele se preparava para tentar algo. Lucian o olhou, surpreso. Janemba tirou a mochila e a entregou a Lucian. Sorrindo com um brilho nos olhos e mostrando os dentes brancos, disse: eu fui o melhor bolsista de artes marciais da província de Sichuan esse ano. Fiquei em 19º lugar no ranking nacional. Com isso, avançou pela multidão em direção ao rapaz da camisa laranja. Que regras idiotas são essas? Para com esse papo furado. Já é tarde demais para pedir desculpa. Agora, fica aí e vê o papai te dar uma lição de verdade. No instante seguinte, um clarão branco iluminou a área. Uma explosão de energia. Como um saco de areia, Janemba foi lançado para trás com violência, voando por 7 metros e rolando mais 10 como uma bola. Mesmo assim, ao cair no chão, ele não se feriu. Tocando o próprio traseiro, admitiu: caramba, subestimei ele. O cara da camisa laranja é mais forte do que eu pensava. Vendo o olhar que Lucian lhe lançou, o rosto de Janemba ficou vermelho. Lucian apenas sorriu e deu um tapinha no ombro do amigo. Depois disso, Lucian começou a caminhar em direção ao rapaz da camisa laranja. Os olhares de toda a multidão se voltaram para ele. O jovem de laranja o encarou diretamente. Lucian ergueu o braço, girando o pulso, pensando consigo mesmo: se há um problema, então resolva. Se uma mosca está incomodando, apenas a esmague. Com a mochila pendurada no ombro, Lucian disse ao rapaz: estou pronto. Instantaneamente, todos os olhares se fixaram em Lucian. O rapaz de laranja o observou de cima, olhando para a mochila nas costas de Lucian com um ar zombeteiro. Vai tentar suportar meus 3 ataques desse jeito mesmo? Provocou. Foi só então que Lucian pareceu se dar conta. Tirou calmamente a mochila das costas, estalou os pulsos e declarou: agora sim, podemos começar. Os espectadores começaram a sussurrar entre si. Comentavam o quão ingênuo e inconsciente Lucian era sobre o perigo que enfrentava. Se perguntavam se ele não percebia que seu oponente era um artista marcial de 5º nível, capaz de usar energia interna. Muitos balançavam a cabeça, como se já antecipassem Lucian sendo
sendo espancado e saindo mancando. O jovem de laranja sorriu com frieza, um brilho cruel nos olhos. Lambeu os lábios e disse: "Vou te mostrar o que é crueldade de verdade." Antes mesmo de terminar a frase, lançou um chute afiado como uma lâmina. A onda de energia era densa e tangível, rasgando o ar. O ar uivava com um som penetrante. Aquele chute criou um pequeno redemoinho no local, fazendo com que os calouros próximos não conseguissem abrir os olhos e recuassem lentamente. No entanto, Lucian não se incomodou nem um pouco. Ele simplesmente estendeu uma das mãos e foi direto em direção ao rosto do jovem. Por algum motivo, o movimento de Lucian parecia muito lento. Todos conseguiam ver claramente cada detalhe de sua ação. Ainda assim, surpreendentemente, a mão de Lucian despedaçou a onda de energia. Num piscar de olhos, ele já estava diante do rosto do jovem de laranja. O jovem se contorcia, dizendo: "Me solta." Mas a mão de Lucian parecia um buraco negro profundo, instilando um medo indescritível e imenso dentro dele. Lucian aplicou um pouco de força e agarrou o pescoço do rapaz com firmeza. Então, com um movimento violento para baixo, o chão se rompeu, com grandes rachaduras se espalhando pela superfície de cimento duro. O jovem de laranja jazia no chão como um cão morto, com o corpo se contraindo levemente. Os calouros ficaram todos paralisados de espanto. Janemba, o garoto rechonchudo, estava de boca tão aberta que caberia um punho inteiro. Lucian apenas tirou a poeira das roupas. O outro veterano que estava por perto também ficou atônito, como se ainda não tivesse se recuperado da cena que acabará de presenciar. Segurando sua bebida, olhava fixamente para Lucian. No entanto, no momento em que seus olhares se cruzaram, seu corpo enrijeceu instantaneamente. Ele se sentiu como uma presa sendo observada por um predador feroz. Parecia assustado. O olhar de Lucian caiu sobre ele. "Posso entrar agora?" perguntou com as mãos nos bolsos. O veterano assentiu suavemente e Lucian entrou calmamente, puxando seu cartão de quarto. Ele o jogou casualmente para Janemba, que estava do lado de fora da entrada. "Vamos, gordinho." Janemba pegou o cartão no reflexo. Ao olhar para o cartão reluzindo sob a luz do sol, pareceu sair de um transe. Rapidamente pegou a mochila de Lucian e, carregando sua própria mala, correu para alcançá-lo. Os dois caminharam um atrás do outro para a área dos dormitórios. Atrás deles, o silêncio persistia. Todos estavam confusos. Por que o veterano de cabelos longos não fez nada? Será que nem ele seria capaz de derrotar Lucian? Observando Lucian entrar na área dos dormitórios, o veterano de cabelos longos pegou o celular e fez uma ligação. "Alô, irmão Shen? Receio que alguém extraordinário entrou este ano." Lucian andou pela área residencial por um tempo, até finalmente encontrar o quarto correspondente ao número no cartão que tinha em mãos. Para sua surpresa, os dormitórios da 7ª Universidade Divina dos Marechais consistiam em vilas individuais. O tamanho daquele dormitório era quase comparável à mansão de luxo que Lucian havia comprado recentemente para sua família. E o mais impressionante, tudo aquilo era de graça para ele. Janemba, ainda puxando a mala com cautela, alertou Lucian para ter cuidado, pois aquele era o dormitório do primeiro colocado nacional. Mas antes que pudesse terminar a frase, algo pareceu lhe ocorrer. Ele se virou para Lucian com uma expressão chocada e, engolindo em seco, perguntou: Você é o Lucian?"